Estudantes da Faculdade 7 de Setembro participaram na última quinta-feira, dia 28 de maio, do debate sobre a reforma política. O evento foi coordenado pela Comissão de Estudos Constitucionais da UAB Ceará e reuniu mais de 600 estudantes. A proposta de levar o debate para a academia deve-se à necessidade de disseminar a proposta da reforma política entre os estudantes e possibilitar a troca de conhecimento sobre o sistema político brasileiro, bem como o atual governo e a modalidade de governabilidade. O presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da UAB Ceará, Fábio Zec, afirmou que é missão institucional permitir que o debate seja compartilhado com a sociedade. A sociedade pede realmente esse debate, esse diálogo entre as diversas entidades, do meio social, a imprensa, o Ministério Público, a UAB, a ciência política, a ciência do direito. Esse debate envolvendo a reforma política é saudável e necessário para o momento de mudanças. O secretário-geral da UAB Ceará, Jadson Cruz, ressaltou a importância de se discutir e de sensibilizar as pessoas sobre o papel da UAB de se ter uma reforma política. O debate da reforma política é o tema da hora. Está sendo discutido no Congresso Nacional e nós queremos, com esse seminário, sensibilizar e mostrar qual é o papel da OAB nessa reforma política. Qual é o projeto da reforma política que a OAB está apoiando. É a reforma política democrática e eleições limpas, com mais de 110 entidades, inclusive a CNBB, a UNE e diversos outros segmentos da sociedade civil. Vamos à palavra do presidente, com o advogado Valdetário Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Caros colegas advogados e advogadas, continuamos capacitando a advocacia para o novo CPC. Estaremos em Juazeiro, Sobral, Iguatu, em todas as subseccionais. Procure no site da OAB o calendário de palestras, de debates, onde também distribuiremos gratuitamente o novo Código de Processo Civil, numa edição feita pela Ordem dos Advogados do Brasil. Também temos a felicidade de concluir, ainda nesse mês de junho, a sede própria da OAB em Itapipoca e Tianguá. Continua também a pleno vapor a obra da Washington Soares, onde teremos a nossa nova sede com a infraestrutura que dignificará mais ainda a advocacia do nosso Estado. Participe dos eventos da Ordem, contribua solicitando, informando, criticando, participando da administração da Ordem dos Advogados do Brasil. Essa é uma administração que é feita para a advocacia de todos os lugares. Precisamos estar em Candidé, criando uma nova subseccional, no maciço de Baturité, enfim, está aonde a advocacia precisa. O esforço da justiça brasileira em reduzir a quantidade de processos de corrupção sem decisão judicial resultou no julgamento de cerca de 109 mil processos no ano passado. Identificar e julgar esses processos foram os objetivos da chamada Meta 4, compromisso assumido pelos presidentes dos tribunais brasileiros em 2013. Para falar sobre este esforço do Poder Judiciário, nós conversamos agora com o advogado criminalista, Dr. Valdir Xavier. Dr. Valdir, é um prazer tê-lo novamente conosco aqui no estúdio. Honra minha, é sempre bom revê-lo e poder participar desse canal aberto à advocacia e aos operadores do direito. Eu gostaria inicialmente que o senhor falasse um pouco sobre a importância desta meta tão audaciosa, implantada pelo Poder Judiciário. Eu vou voltar um pouquinho à história e vou logo render loas à criação do grande Conselho Nacional de Justiça, que realmente foi uma introdução inovadora na estrutura organizacional do Poder Judiciário e trouxe inúmeras melhorias, porque a respeito, inclusive, da Meta 4, nós podemos identificar que o Conselho Nacional de Justiça, preocupado com a prestação jurisdicional em nível nacional, impôs algumas metas aos tribunais para que fossem cumpridas e nós encerrássemos com aquela velha máxima de que a justiça é tardia, a justiça é serôdia, a justiça é muito lenta, é emperrada e é estagnada. E esses males, esses defeitos realmente existem. Mas, por exemplo, essa fixação de metas é muito louvável. Só um comentário para relembrar os nossos telespectadores. O Conselho Nacional de Justiça
como o senhor muito bem lembrou, foi criado em 2004 pela emenda constitucional de número 45. A chamada emenda da reforma do Poder Judiciário. Da reforma do Poder Judiciário. A emenda 45 trouxe várias inovações, fixou competências também e trouxe o Conselho Nacional de Justiça. Então, essa pressão, essa imposição administrativa de julgamento é justamente para desobstruir esse gargalo do judiciário, que é a lentidão processual. Porque uma das máximas, um dos princípios básicos processuais que é defendido a partir do ápice do ordenamento jurídico, que é a Constituição Federal, e nas leis infraconstitucionais, que é o princípio da celeridade, o princípio da prestação, da duração razoável do processo. E tudo isso faz com que estimule o cidadão de bem a recorrer à justiça para a composição dos seus litígios. Doutor Valdir, gostaria inclusive de destacar um dado aqui do Departamento de Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, onde ele revela que o segmento da justiça que mais se destacou no cumprimento desta meta número 4 foi o da Justiça Militar Estadual, que julgou 546 de um total de 564 processos distribuídos até 2012. Eu vi esse índice e fiquei até, realmente, foi uma grata surpresa, né? Porque os tribunais militares realmente têm, embora a contingência processual seja bem reduzida, mas proporcionalmente foi imbatível o índice deles, né? Foi realmente imbatível, quase 80% julgado, o que mostra uma intenção e dá um bom exemplo aos demais tribunais do nosso país. Vamos falar um pouco agora sobre o nosso Código Penal. Está, inclusive, em discussão aí uma ampla reforma do Código Penal brasileiro. Como é que o senhor avalia essa proposta? A reforma do Código Penal, primeiro foi entregue, a relatoria foi entregue a um grande expert. O senador Pedro Tax, para quem não sabe, é um procurador da República, resignatário até. Ele deixou a procuradoria para ser um político mesmo, é um senador. Hoje está no exercício da governadoria, da chefia do Executivo estadual do Mato Grosso do Sul, mas conduziu muito bem os debates e as comissões temáticas que foram se desenvolvendo ao longo da tramitação legislativa do projeto de reforma e trouxe muitas inovações. Nós falávamos há pouco aqui sobre a questão da corrupção e ela, nessa nova feição da reforma do Código Penal, que ainda está vigente, mas remonta o ano de 1940, a sua promulgação, ou seja, quando se fala disso, se fala, por exemplo, de temas palpitantes hoje, como a questão da redução da maioridade penal, etc., é inevitável essa comparação do lapso temporal e dos momentos históricos e dos momentos políticos da legislação. Hoje nós estamos diante de uma situação, de um panorama completamente distinto do que vigorava à época, nos anos 40, na época da promulgação da lei. Então, essa reforma traz muitas inovações, traz também a aglutinação das legislações periféricas ou extravagantes que foram sendo editadas ao longo do tempo, justamente para atender as situações novas que que surgem com o tempo, por exemplo, a lei dos crimes cibernéticos, a lei dos crimes hediondos, que, malgrado as críticas legislativas, realmente também veio por vontade do legislador para contemplar uma situação momentânea da nossa vida política, da nossa relação social. Então, ele tem também essa função aglutinadora, para que o novo Código Penal seja praticamente um repositório unificado dessa legislação que se encontra esparsa. Quando o senhor fala nessa legislação esparsa, há quem diga, inclusive, que o Brasil vivencia uma inflação legislativa. Sem dúvida. Há uma produção, de certa forma, excessiva no que diz respeito à legislação penal. Alguns a denominam, inclusive, de legislação do pânico. Eu gostaria que o senhor comentasse este aspecto logo após um breve intervalo.
Você sabia? Advogados e advogadas integrantes do Coral OAB Ceará têm 50% no valor da anuidade. Nós voltamos a entrevistar o advogado criminalista Valdir Xavier. Doutor Valdir, no bloco anterior, a pergunta que ficou no ar foi sobre esse estado, essa inflação. Há quem diga que a gente vive uma inflação legislativa, uma grande produção de leis penais. Como é que o senhor avalia isso? Eu avalio até com certa, não só com tristeza, mas com preocupação. Talvez quem melhor tenha retratado e traduzido em palavras essa situação, essa compulsão legislativa brasileira, e principalmente em matéria penal, foi o grande jurista argentino que há pouco esteve aqui no estado do Ceará, recebeu até o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Ceará, que é o professor e ministro da Suprema Corte Argentina, Eugênio Raul Zaffaroni. Ele tem uma terminologia até interessante. Ele taxa essa ebulição legislativa de esquizofrenia legislativa. Porque para tudo que surge, para qualquer movimento estranho que surja na sociedade, logo o Poder Legislativo vem e tenta, com a edição de um texto legal, atacar o que às vezes é apenas o efeito de uma causa que o precede, obviamente. Então, essa produção exagerada, pontual, causuística da legislação penal, ela é temerária, porque ela tem que se compatibilizar com os princípios norteadores do direito constitucional, obviamente. Nosso regramento deve uma obediência ao texto máximo, ao texto maior do nosso ordenamento, e também a questão da segurança jurídica. Por isso que eu digo que há um risco, inclusive, de que seja uma legislação apresentada apenas para dar uma satisfação à sociedade. Sem sombra de dúvidas. E isso aconteceu e nós temos exemplos claríssimos disso na nossa legislação. Há quem diga que a lei dos crimes hediondos foi uma legislação criada apenas para atender um reclamo de pessoas com influência. A Lei 8.072 de 1990. De 1990, que foi na ebulição daquele caso da filha da diretora de TV, Daniela Pérez, da filha da Glória Pérez, né? O caso também do sequestro do sequestro do empresário Abílio Diniz. Então, essa questão da legislação esparsa e causuística traz-nos uma preocupação a mais, porque o nosso ordenamento é muito recente, do ponto de vista histórico. Nossa Constituição completou aí 25 anos, né? Vai completar 26 anos agora, né? E é de 1988. Ainda então, é muito nova. Ainda é muito recente. Nós estamos saindo, historicamente, de um período ditatorial e para um período de abertura, um período de Estado Democrático de Direito, um período onde há uma liberalidade de expressão, uma liberalidade maior. E isso nós estamos ainda nos acostumando no trato com essas questões e principalmente com essa produção legislativa. Doutor Valdir, vamos falar agora sobre um tema bastante polêmico que diz respeito à redução da maioridade penal. Quando fala assim, reduzir a maioridade penal, parte da sociedade se comporta a favor, sim, da redução da maioridade. Inclusive a maioria, né? Inclusive a grande maioria. Na sua opinião, a redução da maioridade penal seria o caminho ideal para reduzir os índices de criminalidade no Brasil? Veja, Evelio, essa é uma matéria extremamente complexa e que exige uma reflexão sob vários ângulos. Não só o ângulo legiferante, digamos assim, do ponto de vista do texto normativo penal. Hoje nós temos que encarar e nos render à situação de colapso que infelizmente vive o sistema carcerário. A função da pena é dupla, basicamente, em poucas palavras, é dupla. A de expiação, a de segregação, a de afastamento do indivíduo nocivo ao convívio social, mas também
é importante, é imprescindível e é necessário, por ser função da pena, que esse indivíduo segregado retorne para o seio da sociedade melhorado. Por isso que é preciso ressocializá-lo. Por isso é que é preciso ressocializá-lo. E aí vem o primeiro questionamento, que é de ordem até sociológica. Lógico. Quem vai ser ressocializado? Alguém que sequer foi socializado? Verdade. Então, a ressocialização é para quem já teve uma socialização antes. Então, o grande questionamento que se faz é, num país com diferenças, com um panorama, com uma característica econômica, financeira, de distribuição de renda extremamente cruel, o miserável que sofre uma reprimenda ao praticar um delito, encontra-se diante de uma situação em que o Estado, que não se apresentou antes como Estado provedor, se apresenta aí como Estado repressor. Né? Então, esse é um problema seríssimo e ele não está dissociado da análise da redução da maioridade penal. Mas nós não podemos afastar e esconder que o jovem de 1940, o jovem de 18 anos de 1940, é absolutamente absalmente, a distância é absal para o jovem de 18 anos da atualidade. É verdade. Não há que se comparar. Hoje, com o acesso às mídias sociais, acesso à tecnologia. Tecnologia, a informação hoje é uma coisa que permeia qualquer situação. A sociedade mudou. É a sociedade da informação. Completamente diferente. Então, um jovem de 16 anos que entenda o caráter nocivo, delitivo, que tenha essa consciência, esse discernimento para identificar uma conduta como ilícita, ao praticá-la, merece a reprimenda, não da medida socioeducativa do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas sim uma medida repressiva mais rigorosa. Agora, a linha de corte é outro problema. Tem gente que quer que corte com 12 anos, como é na Argentina, por exemplo. Quer que corte, aliás, no Chile, quer que corte com 14, como é na Argentina. Na Inglaterra também até menos, 10 anos. Desde que o agente ativo desse delito tenha consciência sobre o ato praticado. Doutor Valdir Xavier, o programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e deixa o espaço aqui aberto para que em outras ocasiões o senhor retorne para falar sobre temas tão importantes para a nossa sociedade. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, reitero a honraria do convite, que me sinto honrado com o convite, sempre que participo desse canal, cuja audiência é maciça. Ivelise Maia. Em comemoração ao Dia das Mães, o Conselho Consultivo da UAB Jovem realizou a primeira edição do projeto Legal é Ajudar. A ação aconteceu na última quinta-feira, dia 28 de maio, no Lar Torres de Melo. A iniciativa consistiu na doação de itens de necessidades básicas dos idosos. Confira. O Lar Torres de Melo foi fundado em 1905 como um asilo de mendicidade do Ceará, que tinha o objetivo de acolher moradores de rua quando, em 1979, por força da lei, teve que mudar seus estatutos, especificando o tipo de usuários e modalidades de atendimentos. Nesta modalidade, visa ser a maior e melhor qualificada instituição de longa permanência, especializada na assistência e tratamento de pessoas idosas. José Torres de Melo Filho, coordenador e diretor do Lar Torres de Melo, nos falou da importância e da credibilidade da OAB de se trabalhar com vontade e espírito de ética. É uma história que eu conto com muita alegria, porque esses 110 anos, nunca esta casa cerrou as suas portas. Sempre esteve aberta, foi fundada por 3 lojas maçônicas, em função da seca de 1903 e 1904. A cidade abarrotada de mendigos e as lojas maçônicas então criaram o Asilo de Mendicidade do Ceará. Então, até os anos de 1979, esta casa se denominava Asilo de Mendicidade do Ceará.
10 anos depois da morte do meu pai, que foi presidente 33 anos, e do seu pai, que foi diretor da casa em 1915, o senhor Magalhães, pai do ex-prefeito Juraci Magalhães, achou por bem, na minha ausência, eu era o presidente de então, e convocar uma Assembleia Geral para criar o Lar Torres de Melo, porque asilo passou aquela época já a ser um nome pejorativo e não podia mais continuar sendo um asilo. Então, recebeu o nome de Lar Torres de Melo e com um objetivo também, não mais de atender mendigos, mas com o objetivo de atender o segmento mais frágil da sociedade, que é o do idoso. O presidente do Conselho Consultivo da UAB Jovem, Marcel Feitosa, ressaltou que é importante demonstrar a fraternidade e responsabilidade, o projeto que serve para desenvolver tudo aquilo que se aprende na advocacia e que o jovem advogado é sensível a essas causas. A nossa primeira ação social do projeto Legal é Ajudar, do Conselho Consultivo OAB Jovem. E nós estamos aqui por 2 motivos. Primeiro, para demonstrar uma fraternidade, né, e a nossa responsabilidade social, que é muito importante, e houve uma adesão muito grande. Angariamos mantimentos, material de limpeza, conseguimos com o cantor Vicente Neri, que gentilmente atendeu o nosso pedido e vem fazer um show gratuito, e além disso doou 200 cestas básicas. Então, esse projeto serve para que a gente devolva um pouco para a sociedade tudo aquilo que a gente conseguiu com a advocacia. O Lar Torres de Melo tem 110 anos e atualmente tem 220 idosos residentes e mais de 110 no projeto de convivência. Durante o evento, teve a participação do grupo de dança do SESC e do cantor Vicente Neri, que além de se apresentar, fez a doação de 200 cestas básicas para o Lar Torres de Melo. O cantor ressaltou quanto é importante abraçar esta causa e participar desse momento. Se cada um de nós fizéssemos um pouquinho, eu estou maravilhado porque vejo essa instituição tão de homens com força, poder abraçar essa causa. Fiquei muito feliz, pelo convite do Sormani de participar. E quando a gente vem aqui e vê isso aqui, cara, a gente se transforma, falta até palavras, porque é tão bonito o carinho que o pessoal que trabalha nessa casa tem para com nossos irmãos. Também tem um lado da gente de ver o lado do ser humano, né? Helena, o que você está achando dessa grande ação que a UAB está trazendo para o Lar Torres de Melo? É uma maravilha. Tomara que sempre ela venha doar e não esqueça daqui do Lar Torres de Melo, né? Washington Von Taire já está há 5 anos no Lar Torres de Melo e nos contou que é uma fábula essa participação da OAB em ajudar a instituição. Eu acho uma fábula isso, porque, pelo amor de Deus, vocês trazerem o músico que vocês trouxeram, o cantor que vocês trouxeram, a festa que vocês estão fazendo para nós, e a primeira vez que vocês estão chegando, que estão iniciando uma carreira muito longe, é lógico, não dos jovens advogados. Eu acho ótimo isso aí. Piso salarial, tabela de honorários e suas divergências foram um destaque na 3ª sessão ordinária do Conselho Consultivo dos Jovens Advogados da OAB Ceará. Traçar planos e metas para os profissionais com até 5 anos da OAB e incluir tópicos como educação jurídica e defesa das prerrogativas. Durante a 3ª sessão ordinária do Conselho Consultivo dos Jovens Advogados da OAB Ceará, foram destacadas as divergências do piso salarial. Isso mostra a preocupação que a OAB tem com o futuro da advocacia em estabelecer diversos aspectos sobre a valorização das prerrogativas dos advogados e da formulação de honorários e piso salarial.
De acordo com o presidente da Comissão dos Advogados em Início de Carreira, Marcel Feitosa, os advogados têm até 5 propostas de piso salarial, mas deve-se ter a consciência das responsabilidades para que o piso seja aplicado. O piso salarial em específico, nós temos 4 ou 5 valores propostos. Nós temos o piso nacional, que no projeto de lei é R$ 2.500, e se tiver exclusividade passa para R$ 3.250. Nós temos o projeto de indicação que está com o governador do estado, cujo valor proposto é R$ 2.150. Nós temos o valor proposto pela Comissão de Direito Sindical da OAB de R$ 2.500, e nós temos um valor que é um valor feito pelo DIEESE científico de qual seria o mínimo existencial para qualquer profissional, que hoje está na casa dos R$ 3.250 para 44 horas semanais, ou seja, 8 horas durante a semana e mais 4 horas no final de semana. Então esses valores são divergentes e nós traremos a votação hoje para que tenhamos aqui o sentimento do Conselho Jovem acerca do piso salarial. Desde o início do ano até o último dia 22 de maio, quando foi inaugurado o impostômetro em Fortaleza, o governo já tinha registrado uma arrecadação de mais de 799 bilhões de reais em tributos. A inauguração do impostômetro foi um marco para celebrar o Dia de Liberdade de Impostos. Para falar sobre esta iniciativa, nós recebemos agora em nosso estúdio o presidente da Comissão de Estudos Tributários da OAB Ceará, Dr. Pedro Jorge Medeiros, e o membro da comissão e coordenador financeiro da Associação dos Jovens Empresários do Estado de Ceará, Dr. Rafael Victor. Dr. Pedro Jorge, é um prazer tê-lo novamente aqui no estúdio. O prazer é nosso, toda vez que nós viemos aqui é uma satisfação muito grande. Inicialmente eu gostaria que o senhor falasse sobre a importância desta iniciativa. O impostômetro, Rebelde, é uma luta nossa já de alguns anos, né? Uns 3 ou 4 anos nós viemos tentando, junto à Associação Comercial de São Paulo, fazer esta parceria com a OAB e trazer para Fortaleza. E conseguimos agora, juntamente com a AGE, que é representada pelo colega Rafael, e juntamente com a Faculdade Maurício de Nassau, nós trouxemos o impostômetro, instalamos na ESA, que é ali nas confluências da Avenida Pontes Vieira com o Vigílio Távora, ou seja, um local extremamente visível, né? Para quê? Qual é a função do impostômetro? A função do impostômetro é para que a sociedade, para que o cidadão, ele tenha noção do que é arrecadado pela União, certo? Com essa noção, ele sabendo o que é que a União recebeu, o que é que foi pago de tributos até aquele momento, ele vai ter condições de cobrar dos governantes a boa aplicação desse dinheiro. Então, a OAB sempre na vanguarda, é a primeira OAB do Brasil a entrar na parceria de trazer o impostômetro. E a nossa comissão, a Comissão de Estudo Tributário, ela está de parabéns realmente, é uma comissão extremamente atuante e busca cada vez mais defender a sociedade. Doutor Rafael, na realidade, então, a iniciativa da Faculdade Maurício de Nassau, da AGE e da OAB Ceará é tornar este tema mais próximo do cotidiano das pessoas. Exatamente. Nós aproveitamos o Dia do Contribuinte da Liberdade de Impostos, que foi instituído por lei federal. Então, existe esse dia 25 de maio. E nós realizamos no dia 22 de maio, na última sexta-feira, nós procedemos com esse evento no posto de gasolina, em que nós retiramos a tributação incidente do litro de gasolina e o litro saiu por R$ 2,00. E cumulativamente a esse dia, nós fizemos a inauguração do impostômetro, que veio através da Faculdade Maurício de Nassau, através de uma parceria também com a OAB, que cedeu o espaço, o IBPT, a Associação Comercial e a AGE Fortaleza. Doutor Pedro Jorge, como o senhor avalia o chamado custo Brasil? Nós temos uma carga tributária muito pesada, elevadíssima, que acaba sacrificando o empresariado e desestimula o surgimento de novos negócios. E como é que o senhor avalia essa carga tributária e a importância de uma reforma tributária urgente para o país? Com certeza. Como foi falado aqui pelo nosso colega Rafael, o Dia da Liberdade de Impostos, o Dia do Contribuinte, que é dia 25, por que foi criado esse dia? Porque quando foi criado na década passada, aí, no ano 2005, 2006, o brasileiro precisava trabalhar 145 dias por ano só para pagar imposto. E caía exatamente no dia 25 de maio. Hoje ele já precisa trabalhar cerca de 154, 155 dias, mas continua o dia 25 de maio como um marco.
Então, nós temos uma carga altíssima, uma carga que supera 35%, 36% do PIB, chegando a 36,5% do PIB. Não temos mais espaço para aumento da carga tributária, apesar do ministro da Fazenda estar alardeando aí que vai aumentar, vai criar mais tributos, vai aumentar a carga tributária, aumentar alíquotas. E isso é extremamente temeroso, porque nós estamos numa situação de muita dificuldade, né? E em relação à questão da reforma tributária, eu não gosto de falar em reforma tributária em época de crise, porque qualquer reforma que se faça hoje vai ser com via de aumentar a arrecadação, de aumentar os tributos. Então, acho que o nosso contribuinte não suporta mais e, parafraseando o grande Roberto Campos, que dizia que imposto bom é imposto velho, né? É verdade. Eu acho que a gente deve ter um pouco mais de cautela e quando o país estiver numa situação melhor, pode sim tentar fazer uma reforma bem profunda, aprofundada, buscando a justiça fiscal. Por falar em crise, é lógico que o país está mergulhado numa crise sem precedente. Eu gostaria também que o senhor fizesse uma breve análise sobre este ajuste fiscal promovido pelo governo federal. Mas eu gostaria que o senhor fizesse essa análise logo após um breve intervalo. Você sabia? A OAB Ceará possui uma campanha na valorização da mulher advogada. As advogadas ficarão isentas da anuidade no ano seguinte ao nascimento do filho. Voltamos a entrevistar o presidente da Comissão de Estudos Tributários da OAB Ceará, Dr. Pedro Jorge Medeiros, e o membro da comissão e coordenador financeiro da Associação dos Jovens Empresários do Estado de Ceará, Dr. Rafael Vitor. Dr. Pedro Jorge, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre esse ajuste fiscal promovido pelo governo federal. Como é que o senhor analisa, qual é a sua percepção sobre este ajuste? O ajuste fiscal é necessário, realmente é necessário apertar o cinto, né? Se fazer economia. Agora, nós temos que ter cuidado em qual economia que nós vamos fazer. Então, por exemplo, trazendo aqui para a vida familiar, um pai de família, ele precisa fazer uma economia, que ele se estiver numa situação difícil, mas se um filho precisar de comprar um remédio, ele tem que comprar, de qualquer maneira. Ele não pode deixar de comprar o remédio, não pode deixar de alimentar a família. Do mesmo jeito, a União, o ajuste fiscal, ele não pode cortar muita verba da saúde, não pode cortar muita verba da educação, tem que procurar cortar verbas onde se pode ter se fazer um corte maior, né? E onde não, evidentemente, diminuir. E também em relação como o ministro da Fazenda anda alardeando aí no seu ajuste, a criação de tributos, o aumento de tributos, eu acho que isso aí é perigoso pela situação que nós estamos e a sociedade não aceita mais. A sociedade chegou ao ponto que não tem mais condições porque nós pagamos uma carga altíssima, como dizia o ministro, ex-ministro, se eu não me engano era o Dilson Funaro, que foi o ministro da Fazenda, o governo Sarney, ele dizia o seguinte, ele diz, o Brasil é a Belíndia, né? Nós pagamos tributos da Bélgica e recebemos serviços da Índia. Né? Hoje nós estamos pior, hoje nós somos a Belana, nós pagamos tributo da Bélgica e recebemos serviço de Gana. Né? Então é uma situação realmente muito complicada, uma situação muito difícil, que para nós sairmos dessa situação, além desse ajuste fiscal que está sendo aí formulado, nós temos que ter também um pacto. Acho que tem que ter um pacto na sociedade brasileira. O Brasil é um país muito rico, é um país muito forte. Nós vamos tentar reduzir ao máximo a questão de corrupção, como já está sendo feito um trabalho aí, e para conseguir elencar todos esses recursos que sejam bem aplicados em prol da sociedade. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Por isso, o impostômetro, para que a sociedade, para que o cidadão cearense tenha noção do que ele está pagando de tributos e, com isso, poder cobrar a boa aplicação. Doutor Rafael, a partir da instalação do impostômetro, quais são as próximas ações previstas aí pela OAB Ceará, pela AGE e pela Faculdade Maurício de Nassau? Dos projetos que já estão certos que vão ocorrer, vai haver o Feirão do Imposto em setembro, e esse Feirão do Imposto ele vai ser mais um evento de conscientização do cidadão.
como o doutor Pedro Jorge bem elucidou, o problema está na gestão dos tributos arrecadados em nosso país e não a carga tributária que se incide, porque na Bélgica a qualidade de vida é excelente, a carga tributária é elevadíssima, mas lá se tem a adequada gestão desses tributos arrecadados. E a gente vai fazer o feirão do imposto em setembro, o dia em si eu vou ficar te devendo, mas vai ser efetuado assim em parceria com a Comissão de Estudos Tributários e de Fortaleza, para ser mais um evento de conscientização. Doutor Pedro Jorge, de posse dessas informações, então, o senhor acredita, o senhor defende que o cidadão deve acompanhar e cobrar uma melhor aplicação destes recursos nos serviços públicos? Com certeza, eu acho que a cidadania é isso, né? A cidadania é o acompanhamento dos recursos, do que está sendo recebido, né? E acompanhar também o que está sendo gasto e como está sendo gasto, né? Então, como é que se faz isso? Se faz isso cobrando, exigindo transparência, verificando a boa utilização desse dinheiro. Então, é claro que nós temos, evidentemente, muitos políticos sérios, pessoas competentes, capazes, que estão tentando dar o máximo de si para fazer uma boa gestão. Nós até reconhecemos que o tributo é o preço que se paga para viver em sociedade. Com certeza. Mas quando não se tem uma contraprestação, realmente é de se deixar... E o que nós buscamos é a justiça fiscal, é o pagamento do tributo. Nós somos contra sonegação, nós somos a favor da justiça fiscal, que se pague seus tributos, que se corretamente. Agora, que também, além de pagar os tributos, que eles sejam bem aplicados, né? Que eles sejam bem aplicados, que eles sejam bem geridos. Ora, se os países em desenvolvimento, como Argentina, México, Rússia e por aí vai, a carga tributária é bem menor do que a nossa, né? Aí a faixa de 20%, 22%. E eles conseguem ter um retorno melhor do que o nosso, né? Se você for comparar com alguns países, é claro e evidente que nós não estamos fazendo a boa gestão desse dinheiro. E os países desenvolvidos, na Europa, a Suécia, a Bélgica, a Dinamarca, países onde tem uma carga tributária altíssima, realmente maior do que a nossa, mas em compensação o cidadão recebe tudo de volta que ele pagou e ele deixa de pagar Aqui no Brasil, nós além de pagarmos o tributo, nós pagamos um plano de saúde, porque a saúde pública nós não confiamos. Não temos segurança. Não temos segurança. A segurança pública nós pagamos uma forma de nos defender, uma cerca elétrica. Uma blindagem de um carro. Uma blindagem do carro, aqueles que têm uma condição financeira melhor, e por aí vai, para poder se garantir. E na questão da educação, do mesmo jeito, você paga um colégio particular para o seu filho, porque você também não acredita na educação pública de qualidade. Então, isso é um grande problema que nós temos que ultrapassar. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico entrevistou os advogados Pedro Jorge Medeiros, presidente da Comissão de Estudos Tributários da OAB Ceará, e o advogado Rafael Victor, membro desta comissão e coordenador financeiro da Associação dos Jovens Empresários do Estado do Ceará. Obrigado pela participação e até uma próxima entrevista. Ivelise Maia. A situação do meio ambiente nos desafia a preservar os recursos naturais e, ao mesmo tempo, possibilitar um desenvolvimento social justo, permitindo que as sociedades humanas atinjam uma melhor qualidade de vida em todos os aspectos. A repórter Camila Bezerra entrevistou a presidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB Ceará, Miriam Ottoni, para saber da programação da Semana no Meio Ambiente e das ações que estão sendo promovidas. Em especial a Semana do Meio Ambiente, a Comissão de Direito Ambiental da OAB Ceará está promovendo diversas ações. E para falar um pouco mais desse assunto, estamos aqui com a doutora Miriam Ottoni, que é presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB Ceará. Doutora Miriam, para começar a nossa entrevista, o que é o direito ambiental? Muito obrigada, Camila, pelo convite. O direito ambiental é a área do conhecimento jurídico que estuda a interação do homem com a natureza, como também os mecanismos legais para a proteção do meio ambiente. E qual a relevância de se debater esse assunto com a sociedade jurídica e a sociedade em geral? A conscientização de todos para a preservação do meio ambiente e a implementação de políticas que possa preservar a natureza para presente e futuras gerações. E a gente sabe que uma das ações da Comissão de Direito Ambiental é a limpeza das praias. Por que foi definida essa ação? Muito bem, Camila, excelente pergunta. A limpeza, hoje em nossa cidade,
não só em nossa cidade, quiçá no estado do Ceará e até mesmo em outros estados, nós temos um grande problema com o lixo. É de fundamental importância que seja conscientizada a população em geral para a limpeza de praias em especialidade. Essa limpeza será feita para que nós possamos conscientizar as pessoas que vão estar na praia se divertindo, de não sujarem, de não poluírem o mar, já que nós temos muitos problemas de água atualmente. Hoje, no estado do Ceará, enfrentamos uma grande seca, como também em outros estados, e isso tem início na poluição. E essa semana do meio ambiente, né, dessas ações da OAB, vão até quando? Começa dia 31 de maio e encerra dia 5 de junho, que é o Dia do Meio Ambiente. E nossas ações, que serão promovidas pela Comissão de Direito Ambiental da OAB Ceará, será basicamente essa limpeza de praias, com mais a conscientização das pessoas. Nós vamos falar para as pessoas que estiverem na praia o porquê da importância de não sujar, de não poluir. Como também haverá um concurso de redação no colégio público, no Colégio Engenheiro Rogério Frois, com o tema A Água e o Nosso Planeta, no qual será sorteado os alunos que tirarem primeiro e segundo lugar. Doutora Miriam, obrigada pela entrevista. E agora vamos conferir como foi o passeio ciclístico no domingo. O passeio ciclístico marcou o início da Semana do Meio Ambiente, promovida pela OAB Ceará e a Comissão de Direito do Meio Ambiente. O passeio reuniu advogados e demais representantes da sociedade civil. A largada foi no Parque do Cocó e percorreu um trajeto de 7 quilômetros, passando pelas avenidas Santos Dumont, Dom Luiz e Beira-Mar. Este ano, a Semana do Meio Ambiente aborda o tema Todos Juntos pelo Uso Consciente da Água. Com o objetivo de diminuir cerca de 20% do prazo de espera do processo, a OAB Ceará disponibiliza aos novos advogados aprovados no exame de ordem a solicitação online da carteira. Saiba agora os benefícios e as vantagens que os advogados e estagiários vão ter na solicitação online das carteiras. O principal objetivo da solicitação online é dar uma maior celeridade aos processos de inscrição, consequentemente dar uma comodidade ao advogado, até porque antigamente ele precisava deslocar até a sede da OAB e entregar toda a documentação. O sistema estará plenamente em vigor a partir do dia 8 de junho, que será divulgado o resultado preliminar do 16º exame de ordem. Então, todos os advogados que foram aprovados no 16º exame já poderão solicitar suas inscrições online. A comodidade de estar preenchendo o formulário diretamente da sua casa, ele não vai precisar vir até a OAB, entregar a documentação, preencher formulários à mão, vai ser tudo digitalmente. O primeiro procedimento levava em média 35 dias. Agora, com o novo sistema, vai demorar em média de 20 a 25 dias. Vai evitar erros na sua carteira, que muitos advogados, ainda hoje, por ser manual, devido à grafia do advogado, não dá para entender, não vai vir erros nas carteiras deles. Ele vai entrar no site da OAB Ceará, vai clicar num banner, onde vai estar informando o local da inscrição, vai preencher todo o formulário, anexar a documentação exigida e enviar. Qualquer informação, qualquer dúvida, poderá entrar em contato através dos telefones 3216 1607 e pelo WhatsApp 8747 7070. Em maio, a OAB Ceará atingiu a marca de 153 salas de apoio ao advogado, inauguradas em todo o estado. O novo equipamento está localizado na Casa de Permanência Provisória de Liberdade, a CPPL1, em Itaitinga. Acompanhe. A OAB Ceará atingiu a marca de 153 salas de apoio inauguradas desde 2010. O equipamento, que passa a funcionar na Casa de Permanência Provisória de Liberdade, em Itaitinga, permite que os advogados e advogadas criminalistas possam dar continuidade ao seu trabalho no momento da visita ao cliente. A inauguração da nova sala de apoio foi acompanhada por Márcio Vitor Albuquerque,
presidente da Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará, onde representou o presidente da Ordem, Valdetário Andrade Monteiro. Durante a inauguração da sala, Márcio Vitor destacou que a sala permite que o profissional encontre condições para trabalhar durante o momento em que vem atender o cliente na unidade prisional. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará, e a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, CAASSEM, possuem um convênio firmado com o Programa Nacional de Modernização da Advocacia, PROMAD, para levar tecnologia até o seu escritório. Através dele, você tem acesso ao sistema jurídico e ao site do advogado de forma gratuita por no mínimo de 6 meses. E caso seja recém-formado, esse prazo pode chegar até 2 anos. Participe cadastrando-se em www.promad.adv.br e faça como quase 80 mil colegas advogados em todo o Brasil. Você conhece o plano de previdência complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós, brasileiros, percebemos que é preciso pensar no futuro, fazer economia hoje pensando na qualidade de vida de amanhã. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar, através de extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo. Faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Mais informações, ligue 3464-3991. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Inscrições até 12 de junho. Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, inscrições até 23 de junho. Confira agora a agenda com os principais eventos jurídicos de todo o Brasil. Terceiro Congresso Nacional da ABRAP, dias 10, 11 e 12 de junho, no Recanto Cataratas Termas Resort Convention, em Foz do Iguaçu, Paraná. Mais informações, 41-3232-7763. 20ª Jornada Internacional de Direito, dias 12 e 13 de junho, no Palácio dos Festivais, em Gramado, Rio Grande do Sul. Mais informações, 51-3221-9711. 13º Congresso Brasileiro de Direito Internacional, 26 a 29 de agosto, na Universidade de Fortaleza, Unifor. Mais informações, 85-3477-3058. 15º Congresso Brasileiro de Direito do Estado, dias 23, 24 e 25 de setembro, no Rio de Janeiro. Mais informações, 0800-707-5246. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 19 horas, com reprise às quintas-feiras, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas. Assista também o programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas, com reprise às sextas, às 11 da manhã, aos sábados, às 22h45 e aos domingos, às 11h15 da manhã, ou através do site da OAB Ceará. Todos os nossos programas também estão disponíveis no nosso canal do YouTube, OABCE na TV. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Ou, se preferir, mande um e-mail, oabnatv@oabce.org.br. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.